Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um podcast Jesus e eu, e sempre com alegria no coração. Hoje eu tenho aqui uma convidada especial, e é claro que eu sempre vou dizer que são especiais, porque eu convido as pessoas especiais para estar aqui nesse podcast. Mas antes desse bate-papo, eu tenho certeza que será muito legal, eu quero falar a respeito dos amigos do bem. Começando pelo Mundo Max Sonkey. Quem não conhece a Sonkey? Tudo em componentes eletrônicos, cabos e muito mais. Instrumentos musicais, som para sua igreja ou para sua empresa. Um grande abraço para Cláudia. Também quero falar da The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. Com um calorzinho desse, né? O açaí vai muito bem, além dos demais sorvetes maravilhosos que a The Best tem, ok? Um abraço também lá para Vera Rubo. Falando também da Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Também falando a respeito dos sucos Natu. Este é o melhor do Brasil. Sabores: maracujá, laranja, uva e também goiaba. Maravilhoso. Um abraço, Sandra. Esse suco é maravilhoso. Sucos Natu, já tomou sua dose de saúde hoje? Também falando da Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. Tudo de melhor para o seu escritório, para o escritório da sua empresa, para o escritório da sua igreja. Abraço, Genésio. Também falando da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. E pode ter certeza, se você precisar de um jogo de camisa de futebol, a Carilu faz, e com excelência. Inclusive, todas as camisas de missões do Jesus e eu é feito por esta grande empresa chamada Carilu Esportes. Um abraço, Cadu. Também quero falar da Divine Hands, a sua casa nunca mais será a mesma. Quando a Divine Hands chega, a sua casa é transformada por completo. Um abraço ao pastor Ismael, lá de Carolina do Norte, Estados Unidos, também Carolina do Sul. Você está assistindo o podcast Jesus e eu. E a convidada especial de hoje é uma amiga que eu tenho, olha, eu acho que eu conheci ela criança. Não, ficou feio para mim, né? Mas faz muito tempo que eu conheço essa pessoa. E por sinal, a minha família a ama muito. O nome dela é Daiane Santos, esposa do pastor Júlio César, meu amigo. Também mãe da Ana Beatriz e mãe do César Henrique. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, pastor. Meu Deus, meu amigo, né? Família que a gente ama. Que alegria estar aqui. Que prazer estar nesse estúdio e ter essa conversa com você. E é mais gostoso ainda quando a gente conversa realmente entre amigos, né? Algo que não é de agora, mas faz algum tempo que nos conhecemos e temos cultivado essa amizade tão importante. E faz muito tempo, né? Mas não vamos falar disso não, né? Vamos falar disso não. E eu estou feliz porque você está na cidade de Londrina e daqui a pouco vai acontecer um grande evento. É claro que quando alguém estiver assistindo já foi o evento, né? Mas pela fé a gente já pode dizer que vai ser sobrenatural. Amém, né? amém, eu creio. Papai já preparou tudo, né? Não é assim? É assim. A gente corre, a gente faz, a gente sonha, né? A gente se esforça o máximo, né? Mas cansa, papai... mas quando a gente vê, é só ele. Ah, é que só bacana. ele. Estou muito feliz em recebê-la. Como está a vida? Muita correria, né? Muitos projetos para as mulheres do Paraná. Como é que tá as coisas? Um pouquinho corrido, não dá para negar, né? Bastante, pastor? Eu acho, né? A gente está aí nesse projeto com as mulheres, como o pastor falou, logo mais, né? Nós vamos estar realizando a 3ª conferência Crescer. Essa conferência que veio do coração do Pai para as nossas vidas já há algum tempo, né? Nós realizávamos ela apenas na igreja lá de Jaguareíva. Ela começou, a primeira edição foi em 2018. Faz tempo, então. Faz. Deus colocou, na verdade, no coração da mãe, né? Da minha mãe. A Santa Paula. Essa mulher de Deus. Pessoa quase nada sensível, assim, a Deus, né? Eu sei. E Deus colocou esse desejo que precisava ser feito uma conferência local mesmo,
com temas voltados para as mulheres. E ali nós começamos a orar, então veio esse projeto da Crescer, que começou sem... Eu particularmente achava, nós vamos ficar aqui e vamos seguir a vontade de Deus, é apenas para a igreja local. Nós nem convidávamos as outras igrejas, assim, elas iam, participavam, mas era algo natural, não era algo assim que a gente divulgasse com tanta ênfase, porque era um projeto realmente para as mulheres, igreja local. Mas na primeira conferência, Deus já direcionou, Já né? bradou. Já falou através da vida da pastora Marlene Nunes, Amém. uma mulher de Deus, uma das mulheres que me inspiram, e falando que essa conferência não ficaria ali. Amém. Mas às vezes a gente não dá tanto, Algo profético, né? né, tanta atenção, acho que não vai ficar aqui, mas aí nem imaginava, em 2018 nem imaginava estar onde estou hoje, né? E então aconteceu todas as conferências e o ano passado, orando, né, depois de termos essa missão dada de estar também com as mulheres da nossa denominação nível estadual, Deus nos direcionou para ir com essa conferência para outras cidades. E então fomos, né? Estamos aí, Na claro correria. que isso gera uma correria, uma dedicação, porque fazer um evento já não é fácil, Eu né? sei. Mas fazer 4 em lugares que você vai, graças a Deus, com pessoas que têm apoiado, que têm abraçado realmente, mas não é a sua igreja local que você tem todo o Sim. controle, né? Exato. Ali, e você A poder logística, viver né? isso, Tudo isso. exatamente. Então, assim, gera um cansaço, mas ao mesmo tempo é algo assim que refrigera a nossa alma, Amém. realmente, né? Traz uma alegria também. Então, é cansativo, não vou dizer que não é, mas é algo prazeroso em Deus, realmente. Amém. É impossível as pessoas não te conhecer, principalmente no Paraná. Mas antes da gente adiantar o processo aqui, eu queria perguntar, como chegou o convite para você ser líder da UFEBRAC do Paraná? Então, pastor, foi, né, o ano passado, acho que, se eu não me engano, acho que em março que acontece, né, a convenção, né, tem um encontro ali dos pastores, e praticamente na semana ali, eu recebi o convite do nosso presidente, pastor Celso Carneiro, para que eu estivesse à frente das mulheres do estado. E a primeiro momento eu disse não. Falei, não, pastor, Falei, meu Deus do céu, acho que eu não tô dando conta nem, porque fazia, assim, eu trabalhei por 2 anos com a mãe à Sim. frente das mulheres. As mulheres que eu já tenho conversado, caminhado aí um pouquinho, elas conhecem a história. Eu não era uma pessoa muito ligada às mulheres. Assim, de Deus estar... faz isso, né? Deus faz. Precisou Deus realmente mover algo lá em Jaguareíva para eu poder entender esse papel, né? propósito, né, de Exatamente, Deus. de estar ali. Então, quando o pastor Celso me chamou, eu falei, meu Deus, agora que eu estou me acostumando realmente estar Agora que eu estou me achando no meio das Isso, mulheres, né? que tô vendo que não, tá tudo tranquilo aqui, tô começando a entender, né, o que Deus tem para nós. Ele faz esse convite. Eu recebi o convite dele, eu tava no intervalo, que eu sou professora também, né? Sim, nós vamos falar sobre isso. Eu tava no intervalo, né, entre uma aula e outra, e eu, nossa, recebi o áudio do pastor Celso Carneiro, falei assim, meu Deus, ele tá mandando esse áudio aqui pra eu vou No sair meu atender, trabalho. né? Vou sair atender. São algumas pessoas que você não importa onde esteja, você tem que atender, né? Verdade. Eu E sei do que você está falando. é mais ou menos isso. E aí eu fui, quando eu vi, eu falei, princípio, não, acho que eu não é o tempo, não me sinto preparada para isso. Mas aí sempre tem Deus, né? Sim. Sempre é ele, sempre é ele. E aí Deus usou realmente uma pessoa para falar a respeito disso e às vezes, como diz a Bíblia, ele usa até a jumenta, né? Se for necessário. E numa fala com uma pessoa na escola eu entendi
que talvez tivesse vindo de pessoas próximas, eu ia achar assim, querendo agradar, né? Exatamente. Mas ela falou sem saber de nada o que estava acontecendo, Olha né? aí. Da importância, do cuidado, de eu estar Tão lindo ali. isso, né? E aí eu entendi, Deus, por que essa fala agora, né? Tem que ter um Deus tem. propósito, né? Então eu falei pro pastor, então, se o senhor acha, né, que é o momento, eu vou aceitar. Ainda brinquei, mas eu preciso todo o apoio, eu falei, eu não sei nem o que fazer, como fazer, mas eu vou dizer Eis-me sim, aqui. eis-me aqui. Amém. E o fato de você ser filho do bispo Célio, acaba vindo até um pouquinho mais de cobrança do que seria normal. Bem, não vou dizer que não, mas tem algo assim que marcou também muito para mim. Primeiro, depois, né, de conversar com o pastor, e realmente, claro que antes dele falar comigo, ele já tinha conversado com o pai, com a mãe, né? Com o pai Ele é conversou esperto, com a né? mãe, claro, né? Já estava tudo alinhado ali, o Júlio já estava sabendo. Eu fui a última, na verdade, a saber, né? Mas depois de a gente ter realmente conversado, teve na sexta-feira a convenção acontecia, né? Ali quinta, sexta, e eu seria apresentada como a nova líder ali no sábado pela manhã. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A conversa comigo com ele foi na terça-feira e isso aconteceu na sexta, né? Mas na sexta-feira à noite, né, nós naquela correria que é a convenção também, e todo mundo já tinha ido deitar, e nós terminando de fazer a limpeza, foi um momento que marcou muito minha vida, porque a hora que eu terminei de fazer tudo que precisava ser feito, estava meu pai, meu irmão, né, o pastor Diego, estava o pastor Valdemir, que é um irmão para mim também, Sim. e meu Tudo da esposo. nossa época, né? Tudo, tudo, tudo. E o meu esposo, né, o Júlio, estava ali comigo. E eu fiz assim, foi uma conversa, eles me colocaram sentada ali e eles conversaram muito comigo. E uma das coisas que o pai falou, ele falou assim, filha, é claro que vai vir. Eu falei assim, não é algo que a gente gostaria, mas é um legado que você precisa entender, Sim. né? Que as pessoas vão vir. Mas algo que ele falou, mas você precisa entender também que Deus está te chamando pelaquilo que você faz, por aquilo que ele já tem colocado na sua vida. Amém. Né? Não é porque você é minha Já filha. havia uma preparação. Quando você Sim. estava com a sua mãe, você poderia talvez não entender. Mas Deus já Sim. estava preparando, né? Porque ele faz tudo certinho, tudo perfeito, né? Tudo, tudo. Então ele teve essa conversa, me colocou, aí, né, o Di, o Valdemir, colocaram, o Júlio me abençoando e falou assim, não, nós estamos aqui com você. Que lindo, né? Então, assim, isso fez a diferença para mim. Amém. Né? Antes de sair para ir para a convenção, minha mãe, né, sentou comigo, orou por mim, me abençoou. Então, assim, você ter a bênção, mesmo que tenha essa pressão, que tem. Com certeza tem, as pessoas falam. Porque as pessoas não conhecem a nossa história, Exatamente. né? Elas acham muitas vezes que você está caindo de paraquedas, né? Mas não conhecem a sua história. Não, né? são alguns aninhos, né? São alguns aninhos ali de caminhada. Mas é possível, eu entendo assim, tem sido possível, primeiramente porque Deus, né? Uma das coisas que eu falei também, que nessa noite de sexta para sábado praticamente não dormi, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas uma das coisas que eu falei para Deus foi isso. Senhor, eu estou aceitando porque eu entendi que é o Senhor que está me colocando. Mas eu não vou sozinha. Não é boba, né? Não vou sozinha. O Senhor tem que estar comigo. E de ter esse apoio da família Isso é fantástico. É extraordinário. Né? Os filhos, tudo entendendo, porque preciso entender que a vida não muda. É fácil também, que vai né? ter dias que eu não vou estar, né? Igual a primeira conferência que aconteceu esse ano foi na sexta-feira, dia 16 de agosto, dia do aniversário do meu filho. Né? Meu e dele, né? Que a gente faz aniversário no mesmo dia. Sabemos o que é isso. Entendeu? Mas assim, falamos com ele sobre essas questões que talvez a gente teria que renunciar a algumas coisas, mas entendendo que tinha um propósito. Então eles também me abençoaram e a gente tem se acertado. Então antes de ir para essa primeira conferência, comemoramos antes o aniversário juntos para poder viver esse tempo. Então esse apoio
faz tornar mais toda a leve, diferença, né? Essa pressão que vem externamente, né? Sim, sim. Mas sempre vem daqueles que não conhecem a nossa história. A gente aprendeu a lidar com isso, né? Como você tem conseguido dar conta, pois antes de ser a líder da UFEBRAC, você é mãe, é esposa, é professora, né? Tem o seu ministério local na igreja, ou seja, você já trabalhava muito. E como que você tem conseguido dar conta, menina? Eu brinco assim, eu não sei se eu tô dando conta, né? Não Pelo sei. resultado, a gente sabe que sim, né? Mas primeiro é uma rede de apoio, né? Como eu falei, A ter. gente não faz nada sozinho, Não, né? não faz. É. E também nessa conversa que a gente teve antes do sábado ser realmente dito a todos que eu estaria à frente, uma das coisas foi que eu continuaria com o ministério lá na igreja local, Eu imagino. né? Que não iria parar. Quem conhece um pouquinho do bispo, ele até libera algumas situações, mas não abre mão de outras, né? Exatamente. Quem não conhece o bispo? Mas assim, então para conciliar tem que ter essa rede de apoio. Sim. Então, uma das coisas foi, realmente, eu diminui, esse ano eu tinha diminuído um pouco minha carga horária como professora. Que não é fácil, né? Agora já voltei ao normal, né? Mas no início, pelo menos até se... Foi Foi por um por período pouco bem tempo, pequeno, então. foi. Mas porque é algo também que, para mim, eu estar na sala de aula, eu falo, às vezes pode parecer assim, é algo que todo mundo fala assim, mas não é verdade, né? Mas para mim, a sala de aula, estar ali com os alunos é algo que faz parte também. Eu entendo como ministério também. Eu dou aula para Sim. adolescentes, né? Então, ali, É uma poder missão, ouvir né? eles, poder conversar com eles. É claro que, mais a minha matéria, nem todos vão gostar mesmo, né? Matemática, eu sei que nem todos Matemática. vão amar, mas ter esse tempo com eles faz diferença também. Eu entendo como ministério também. Uhum. Então, mas eu conversei, para ter noção, assim, até na escola eu conversei. Então, a escola conseguiu organizar meus horários. Então, eu Sinal que trabalho. você tinha crédito lá, né? Acho que sim. É. Então, eu trabalho, assim, até quinta-feira na hora do almoço. Então, de segunda a quarta, eu falo que eu dou meu sangue na escola. E daí, trabalho quinta de manhã. E depois, eu fico. Meu ministério exclusivo igreja. Então, Entendi. eles entenderam isso. Isso foi um princípio que facilitou, senão não seria possível mesmo. E quando eu preciso, às vezes, me ausentar, eles entendem também. Né? A gente muda, tenta se acertar em questão de horários para isso. Como esposa, né, a gente, né, família ali, nós temos e não abrimos mão de ter nosso tempo juntos, né, como família. Então, independente de tudo que venha a mais, ali estar junto é essencial. Então, nosso tempo tem um horário que a gente consegue todos os dias se reunir, os quatro, porque não é só eu que tenho tantos Sim, compromissos, mas eles sim. também, né? As crianças, que já não são tão crianças, mas já têm os seus compromissos, mas tem um horário que a gente não abre mão de estar juntos e ali conversar, tentar ir alinhando algumas coisas, sair, né? Ter esse tempo. É necessário, senão também Deus me livre perder a casa, né? Exato. Por causa perder a Não existe família. nenhum ministério que possa dizer que é abençoado se a casa não estiver, né? Exatamente. E a minha alegria hoje é porque eu estou aqui com você e minha filha está lá com toda a minha equipe, né? Lá fazendo, terminando de organizar tudo que precisa ser organizado para a conferência acontecer. A equipe, Então, né? ela A está equipe já junto, começa em casa, já né? começa em casa, tá junto Amém. ali, né? Então, assim, é possível por isso, me ajudo em tudo. Eu falo assim, meus filhos realmente somam muito mesmo. Júlio, meu Deus do céu, nem se fala. Eu acho que, na verdade, as crianças fazem porque vem ele também, né? Sim. Dando esse apoio, estando junto. E a igreja, para encerrar em relação à igreja, então eu tinha uma equipe lá, e aumentou até um pouco a equipe local. E quando eu assumi, eu falei para elas, vocês têm que entender que vocês estão comigo. Se eu estou indo é porque Sim. algo viram que nós estamos fazendo aqui. Então não é sobre mim, é sobre nós. Então eu preciso do apoio de vocês. Vai ter talvez alguns momentos que vão ter atividades aqui que eu não vou estar. Mas vocês Mas o estão barco tá andando do mesmo jeito. do Isso que mesmo importa, jeito. né?
Então, essa rede de apoio, tem realmente pessoas que assumiram junto, né, esse sonho de Deus, né? Amém. E estamos fazendo. Glória a Deus. Eu vi uma frase que diz assim que quando o homem ele decide fazer aquilo que ninguém quer fazer, Deus entrega aquilo que todos gostariam de estar fazendo ou de ter, né? E é justamente isso, né? Porque as coisas que a gente denomina como grande, ou que o homem denomina como grande, né? Para Deus que é para Deus, né? E aí a gente pensa a respeito disso, que as coisas que são denominadas grandes, parece que nós não vamos atrás. Elas vêm até a gente, né? E a gente fala, puxa, mas eu, né? A gente sempre pensa assim, mas eu, né? E até mesmo algumas pessoas não entendem a respeito do ID como missões, como você disse agora, que às vezes sai, deixa os filhos, né? Nós já estivemos no Haiti no dia do aniversário, não lembro se foi do meu filho ou da minha filha. Acho que foi da minha filha. Você entende isso? Entendo. Mas coisa que a gente nunca tinha feito, né? A gente estava em prol de uma causa. Então, não é fácil, não é verdade? Mas a gente vai, com certeza, lá na frente dizer, valeu a pena. Valeu. Né? E se a gente está à frente é porque não temos sido covardes. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas dizem não, né? E o que eu quero dizer a você que nos assiste através desse podcast, que talvez você que não conhecesse a Daiane, o que Deus está fazendo hoje através da UFEBRAC estadual é algo que já estava acontecendo antes. Ela trabalhava com a mãe dela e Deus já estava projetando, né? A gente não consegue entender, mas é o que Deus faz. Mas você falou um pouquinho no início, agora vamos pensar aqui. Fala um pouquinho do projeto Crescer, que está inovando, abençoando e ao mesmo tempo dando ferramenta para as líderes regionais e para as mulheres, né? Amém. Você já falou que nasceu lá em Jaguariaíva, que você não tinha assim, nenhuma intenção e nem imaginava que pudesse crescer hoje. Mas eu acredito que diante disso, você já foram 2 conferências, né? Foram 2. Eu acredito que você já deve ter tido testemunho a respeito dessa conferência. Você poderia dizer, você consegue lembrar um testemunho assim? Nossa, a gente recebeu alguns testemunhos, né, mas... alguns testemunhos, né? A gente foi primeiro para a capital, estivemos lá com mais de 200 mulheres a princípio lá, nessa primeira conferência, entendendo também que mesmo assim ainda não foi aberto de forma ampla, né, para as demais, mais para as nossas igrejas mesmo. O intuito de cuidar, porque eu entendo que a maior missão que nós temos é realmente cuidar e dar, como você disse, ferramentas, suporte para que outras mulheres cuidem. Eu digo que um dos ministérios mais difíceis é das mulheres. Não é que eu estou puxando, mas é que agradar mulher não é fácil. E nós sempre temos alguma dificuldade ou outra. Agora, você liderar mulheres, né? Então, você tentar dar esse suporte. Claro que nem sempre eu vou conseguir, a gente vai estar conseguindo, mas aquilo que é possível a gente vai fazendo. Então, assim, a gente esteve em Curitiba, já tivemos muitos testemunhos, mas um dos testemunhos que a gente teve, que eu lembro agora aqui, de curas instantâneas. E você pensa, nós estamos indo lá para um trabalho de mulher, nem foi orado por cura em específico, não foi chamado lá na frente, vem, né, você que precisa de uma cura. Não, mas durante todo o projeto, tudo o que aconteceu ali, Deus, eu entendi que realmente é o que a gente sempre fala, o Senhor tem liberdade. Não é a nossa programação, não é aquilo que nós estamos no nosso coração, mas é realmente agradar e entender aquilo que está no seu coração, Deus. Então, assim, uma pessoa que estava, ela disse que há alguns anos já, os médicos tentando descobrir o porquê ela tinha aquela dor, acho que era na perna, e ela nem sentia. Ela ia dirigir, ela já não estava sentindo para ter o movimento. E lá no momento da conferência, Deus derramou assim uma graça e trouxe uma alegria muito grande naquele lugar. Poxa, e nesse momento, quando eu vi as mulheres estavam dançando, pulando, sabe, realmente se alegrando. E ela falou assim, pastor, e eu estava nesse momento. E quando eu me vi, eu estava pulando, eu nem sentia minha perna. E eu estava pulando. Ela falou, eu vou contar isso, eu vou contar esse testemunho. E dali a gente recebeu, enfim, passou um tempo, ela confirmou isso, falou assim, olha, já passou. E
e não tive mais. Eu fui curada instantaneamente, até os médicos já, né, falaram assim, é um milagre, não, porque ela estava preocupante já, pelo que ela nos contou. E foi, assim, realmente Curitiba foi um tempo de muita alegria. Que é difícil a gente colocar em palavras tudo o que aconteceu, né? E depois ir para Cascavel, né? Saímos da capital, vamos lá pro oeste do Dando estado. uma expectativa, né? Meu Deus do céu, Eu acho que o que fica na mente é, Senhor, faz de novo, faz exatamente. de novo. E daí você pensa assim, vai acontecer da mesma forma. Mas desde o início desse projeto, de ir para essas regiões, Deus já tinha falado. Eu tentei, inclusive, levar as mesmas pastoras para ministrar em todas as conferências. Mas Deus falou, não vai ser assim, porque a palavra que eu tenho para cada uma delas novo, né? é específico. É. Então, não vai ser da forma que você quer. Então, mas aí está um segredo, né? Ter sensibilidade para ouvir a Deus, né? Para não ser a mesmice, eu né? falo assim, a gente não atrapalhando Deus já tá bom, né? Teu pai fala muito isso, né? Parece que eu estou ouvindo o bispo falar aqui. Né? Não atrapalhando Deus. Se não atrapalhar, já tá de bom já vai ser de grande ajuda. Então, a gente aconteceu e Cascavel foi algo assim, que nós terminamos também um momento assim que as mulheres ficaram totalmente rendidas ali, e ainda em Curitiba a gente teve um intervalo, né, almoço até voltar, teve um pequeno intervalo. De Cascavel as mulheres ficaram o dia inteiro, do início ao fim de sábado, sem sair da igreja. Elas ficaram ali. Deus. Né, almoçaram ali e fizeram as refeições ali, mas não saíam do ambiente. Então foi algo assim que a gente ainda está ouvindo, testemunhos dizendo tremendo, do né? quanto Deus já está fazendo nas igrejas, a partir do que viveram ali, né? Mulheres assim mudando, às vezes a gente pensa só a questão espiritual, mas mulheres mudando o seu estilo de vida mesmo, por causa daquilo que está sendo ministrado. Glória a Deus. Né? Então, assim, isso alegra o meu coração. A palavra é tremenda, né? A palavra de Deus é tremenda. Ela né? E é realmente o que fala, ela se renova a cada manhã. Então não é a mesma, não foi. Se eu dizer para você, foi a mesma coisa Curitiba e Cascavel, não foi. Foi um mover diferente, foi uma ação realmente de Deus nesses lugares de forma específica. Né? E agora vamos realizar, né? Agora os dias 18 e 19 de outubro, estamos realizando a terceira aqui na cidade de Londrina. Imagino que vai acontecer. O nosso coração já está numa expectativa, porque o Senhor já nos surpreendeu. Glória a Deus. Já está nos surpreendendo naquilo que Ele está fazendo, que às vezes sabe que você pensa, não vai dar, essa não vai dar para fazer. Algo nós vamos ter que mudar, né? Vamos ter que pensar em uma outra logística e de repente Deus move os céus e faz acontecer. E acontece. Então, nessas 3 conferências, nós já estamos atingindo, porque ainda tem gente fazendo a inscrição. Eu já tinha encerrado, mas sabe, estão ligando, estão mandando mensagem, pastor, eu quero ir. Nós já estamos juntando as 3 conferências, nós já atingimos aí 750 mulheres. Uau! Né, nas 3 conferências, e ainda a gente tem mais uma para acontecer, né, ainda no mês de novembro. Mas né, vão na casa, né? Como que vai ser, né? Estamos aí esperando, né, o que Deus vai fazer. Vai ser tremendo, eu creio. Então, se você vai passar depois, né? Já tem a de Jaguariaíva. Já tem a de Jaguariaíva. Você já tem a data? Sim, dia 22, 23 e 24 de novembro. 22, 23 e 24 de novembro. De novembro. É a única que vai ser 3 dias, né? Todas as outras foram 2 dias. Mas Jaguariaíva, por ser a casa ali, os nossos pastores nos abençoaram, os pastores locais nos abençoaram para fazer mais um dia. Olha só. Dentro das mesmas condições, né, para todos, o mesmo valor, a gente conseguiu cobrar o mesmo valor em cada conferência, né, reduzimos o máximo, que era uma coisa, algo que eu queria, falava para o Senhor, eu não quero fazer um movimento, eu quero fazer algo que realmente traga edificação para essas mulheres e que dê oportunidade para aquelas que talvez nunca conseguiram participar e talvez não vão sair das suas cidades para ir participar de uma conferência. Porque para nós sairmos da nossa cidade em outra cidade, em outro estado participar, pela graça de Deus a gente está conseguindo, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas. Não é a realidade, é verdade. Então a gente tentou reduzir. E você ter sensibilidade também, né? Para entender isso e para enxergar o outro lado também, né? Então a gente tentou de todas as formas reduzir. Até quando eu falei o valor, né, eu passei para o pastor Celso,
sobre o valor da conferência, o pai principalmente falou assim, como que você vai conseguir pagar tudo que precisa com esse valor? Eu falei assim, foi o valor que veio do meu coração. Então eu vou cobrar isso e nós vamos cobrir, né? Reduzimos o máximo. Na verdade não é cobrança, é um investimento, exatamente. Né? É um investimento. Então assim, e graças a Deus está se cumprindo tudo, está dando certo. Questão financeira, às vezes não vai fechar, de repente Deus abençoa. Então assim, a conferência tem sido algo tremendo. Então você que não participou das 3, tem a oportunidade de participar agora. Vamos repetir a data? 22, 23 e 24 de novembro. 24 de novembro. Uau. Esperamos por vocês lá. Amém. Eu acho assim que o que vai ficar marcado aqui é o seguinte, depois de uma conferência como essa, não é dizer ao Senhor, obrigado por ter usado. Eu acho que da sua parte vai assim, Senhor, obrigado por não ter atrapalhado, porque o Senhor fez do seu jeito, do seu jeito. É tremendo, bem né? Isso, é bem isso. Essa é a oração. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora, espero que você entenda, tá? Onde eu quero chegar. Eu gosto do novo. Eu gosto daquilo que Deus está fazendo e tal. Desde que não perca a essência. Concorda comigo ou não? Então, o seu pai é um dos desbravadores da obra, né? A essência lá de trás fala forte ao seu coração. E como é essa mistura do hoje com o passado? Ficou confuso ou dá para entender? Não, eu entendi, acho que entendi. A essência, né? Porque Sim. A gente sempre fala hoje de coisas grandiosas que estão acontecendo, do mover, mas a gente sabe que alguém arrancou os tocos lá atrás, na verdade. E tem uma essência. Eu vou falar sobre uma experiência. Eu fui num determinado lugar e todos ficaram contemplando. Uau, coisa tremenda e tal. E eu fui num determinado lugar, lá em Israel. Eu fui no monte onde Jesus ficava com os seus discípulos. Tudo eu achei maravilhoso, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu não me contive. Assim, algo muito forte, sabe? É como se a essência... como não é? A essência permanece naquele lugar. Não muito tempo atrás, o pastor Paulo Lutero, ele abriu o porão, né, lá do grande templo. E eu ouvi alguns líderes dizendo que aquela essência, porque quando eles abriram uma porta lá do altar, tiraram muitas muletas, tiraram, era eu não sei como dizer assim, um mecanismo que quem era paralítico usava, assim, com aqueles ferros do lado, tiraram muito, ou seja, existe uma essência. Manuel de Melo foi um grande homem de Deus, depois vieram outros, né? E hoje nós temos aí o pastor Celso, Bispo Célio, que é apóstolo, né? É outra vibe aí. Mas a essência, a gente não pode esquecer dessa essência, daqueles que desbravaram, daqueles... Eu queria que você falasse um pouquinho, você consegue lidar com isso? Eu sou uma pessoa... Se ficou confuso, você pode... Não, eu entendi. Que, na verdade, nós crescemos com o pai sempre honrando muitos legados. Então, a gente... ele é uma pessoa, o pai é uma pessoa, como você diz, desbravadora, que inova. A gente fala para ele que a mente dele nem nós conseguimos acompanhar, né? Porque ele é muito para frente, ele é algo que você fala, meu Deus do céu, como que ainda, né, tem ideias, ele está o tempo todo projetando, fazendo algo, pensando em algo novo. Para, né? Exatamente, mas sempre respeitando aquilo que trouxe a possibilidade do que nós estamos vivendo hoje. Então, falar dessa essência, como você colocou, é isso que eu entendo, é você realmente respeitar legados. Sim. Nas conferências onde nós passamos, algo que eu fiz questão, né, coloquei para as meninas da equipe, falei assim, honrar aquelas que construíram. Sim. Eu estar fazendo hoje, na verdade, eu já estou colhendo o que elas fizeram, o que elas semearam. Paulo que já elas plantou, Apolo já exatamente. regou, né? Se não tá fácil, eu sempre falo isso, se não tá fácil para mim, se não tá fácil para nós agora, imagina para essas mulheres que não tinham, lá no início não tinham nem voz, e elas conseguiram colocar a voz. Nem as ferramentas, exatamente, né? E através de muita oração,
muita busca, e hoje nós vivemos o que estamos vivendo. Então, respeitar isso, entender, a gente não precisa construir nada novo e destruir um marco. Não há necessidade disso. Você pode inovar respeitando isso. Até quando nós assumimos, uma das coisas que achavam, assim, acabou, né? Acabou o FEBRAC, acabou. Porque realmente lá na cidade de Jaguareíva, a gente não é que nós não chamamos, aos poucos foi mudando, entendendo, é a mesma essência, mas em vez de chamar o FEBRAC, estava chamando Rede de Mulheres, porque envolvia várias mulheres realmente nesse projeto de todas as faixas etárias. Que não fui eu que coloquei isso como Rede de Mulheres, fique bem claro que não fique claro, tá entendendo? Que não culpe a Daiane. Quando eu fui fazer parte, já era. E quando eu vim para o estado, uma das coisas que me questionaram. E eu falei assim, gente, porque eu fiz questão, pastor, antes de decidir o que nós íamos fazer esse ano, ir conhecer. Então, ano passado, eu visitei todas as nossas regionais. Que benção. Todas as nossas regionais. Tive um tempo chegava na cidade, reunia as igrejas próximas, com as mulheres próximas, para conversar, para ouvir elas. Muito mais ouvir do que falar. Sim. Daquilo que elas precisavam. Entender o coração delas. Até porque você já servia o FEBRAC com o Ministério de Louvor, sim, você já estava presente, né? Sim. Então, você entender isso, né? E eu comecei a ouvir e tal, e aí elas tinham essa questão, acabou o FEBRAC, então, porque agora não uso. Eu falei assim, não, gente, tanto é que se vocês entram nas nossas redes sociais, está os dois termos, tá? Rede de Mulheres, o FEBRAC, ou contrário, FEBRAC, Rede de Mulheres. Só para entender o propósito. As duas palavras, elas chegam na mesma questão. O que importa é a essência. União de mulheres, Sim. nós estarmos juntas, nós estarmos vivendo e estarmos sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada tempo. É como nós vamos atingir o objetivo que pode mudar. Mas o objetivo continua sendo o mesmo. É unir mulheres no mesmo propósito, unir mulheres que vão viver aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos viver, mulheres que vão se posicionar quando for necessário se posicionar, mas mulheres que vão entender a hora também de sentar à mesa e apenas ter um tempo de conversa com aquelas que precisam, Sim. dividir, né, milagres como nós estamos fazendo Sim. aqui. Então, ter isso. Né? Então você não precisa, eu falei, a gente não está destruindo. E entendendo isso, quando a gente fez essa questão, perguntar por que dividiu, né? Dá mais trabalho. Claro que dá mais trabalho. Claro. Se você fazer um evento, você está fazendo 4. Para mim, para a equipe, dá mais trabalho. Era mais fácil fazer um, né? Era mais fácil fazer um. Se tivesse acontecido, já tinha acontecido em agosto, eu estava tranquila agora, né? Mas foi uma das questões que elas me colocaram muito assim, era a dificuldade de ir, né, estar, e às vezes a gente precisa entender que nem todas têm um esposo cristão. Sim. Então às vezes era Sim. difícil, então eu fui tentando ouvir isso delas e trazer, e juntar naquilo que nós vivemos em Jaguareíva, tentando entender, Senhor, porque se o Senhor está me levando para o estado, é baseado naquilo que nós estamos vivendo aqui. Senhor, eu entendo que vai talvez mudar lá na frente mais alguma coisa, mas o princípio, o começo tem que ser algo que eu já estou vivendo. Sim. Né? Eu não tenho como eu começar nada novo de grande escala sem ter uma base. Sim. Então, o que o Senhor está fazendo em Jaguareíva? Né? Vamos ver o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor nos direcionou. E aí algo que já deu certo, né? Isso, que estava dando certo ali, né? Pensando assim, então vamos sentar. E juntando com o que a gente ouviu, vamos fazer essa conferência. Mas sem de forma alguma. Tanto é que nós temos igrejas que trabalham de diversas formas. Tem igreja que o trabalho das mulheres é como era desde os anos 80, os anos 70, 80, 90. Continua o mesmo. Mas está atingindo as mulheres? Está alcançando? Amém.
Glória a Deus. Esse é o E propósito. quando a gente fala sobre isso, nós não estamos dizendo que o que foi feito lá atrás não era bom. Não era bom. Era Tan- excelente. Tanto que era que nós Não é? chegamos aqui. Sim. Né? Às vezes fala assim, mas Paulo plantou, o Apolo regou, né? É o que nós estamos Exatamente. falando. Não, mas o trabalho de mulheres agora, às vezes fala que a gente faz muito tempo de mesa, senta com elas, agora é só isso. Eu falei assim, não. Nós sabemos no nosso tempo que nós temos mulheres de oração que continuam fazendo os mesmos períodos de oração que tinha antes. Mulheres que se reúnem para fazer um culto doméstico. Sim. Amém. Outras se reúnem, às vezes, uma vez no mês para ensaiar, para poder estar cantando nas suas igrejas. Amém. Amém. O importante é o objetivo. Sim. Né? Não é, eu falo, não é o caminho em si. Porque às vezes às vezes a gente até se desvia do caminho, ou pega um caminho mais curto. Mas qual é o objetivo? Claro. Onde nós queremos chegar? Então, se estamos fazendo esse propósito, que o propósito, quando foi criado esse trabalho de mulheres, era unir mulheres. Sim. De todas as faixas etárias. Quando a gente Sempre pega é o lá. propósito, né? Esse é o propósito. É. Você pega lá, né, que tem. Nós temos até um estatuto, tudo das mulheres sobre isso, da nossa denominação. Então, quando você olha lá, é sobre isso, é você atingir todas as mulheres. Então, o que eu falo para elas, quanto mais mulheres nós conseguirmos atingir, de mais faixas etárias, melhor. Aí nós vamos ter continuidade, porque o que eu falei, minha mãe fez, eu estou fazendo, mas minha filha já está vindo. Verdade. Então, tem que ter um trabalho Nova que eu geração. consiga fazer Sim. essa ligação entre as gerações. Sim. Mas como vai ser o trabalho? É a realidade da minha igreja. É a realidade onde Deus me plantou. E eu preciso entender essa realidade. E o propósito é esse, unir mulheres. Amém. Então eu não preciso me esquecer de forma alguma das que fizeram Amém. e plantaram, como a gente já falou, para poder construir algo. Então eu quero dizer para você que já foi líder da UFEBRAC, seja líder estadual ou regional, vocês foram maravilhosas. O trabalho de vocês foi fantástico. Para a gente poder estar falando sobre tudo que Deus está fazendo, é porque vocês semearam, vocês plantaram. Então, muito obrigado. No teu nome eu estou dizendo muito obrigado a todas que passaram, né? Nesses últimos 30 anos. Deus abençoe todas essas mulheres, né? É mais tempo e obrigado ainda. por vocês fazerem parte hoje. E o que é mais desse gostoso, processo, né? porque eu estou indo nesses lugares e essas mulheres que fizeram estão ali. Glória elas a Deus. não nos abandonaram. Glória a Deus. Né? Isso é tremendo. Elas Louvado realmente seja Deus estão pela se vida de cada uma alinhando delas. junto com a gente. Então, isso faz toda a diferença. Amém. Porque você começar algo também que você tem o apoio dos novos, mas não tem daqueles que começaram, vai dar errado. Você precisa ter. Verdade. Você meio que já respondeu aqui. Eu queria perguntar como é lidar com as mulheres mais vividas, vamos dizer assim, e as que estão chegando agora, a geração internet, redes sociais. acaba sobrando algumas coisas. Eu acho que isso acaba trazendo da experiência lá de Jaguareíva, né? Como atingir essas mulheres? Um culto, se a gente falar de um culto, a gente vai fazer um culto para todos, atingir todos. Mas o cuidado, ele tem que ser específico para cada mulher. Sim. O culto generaliza, Sim. né? É um culto, é para juntas adorarmos. Eu acho que o difícil é encontrar posição para cada uma delas. E todas elas têm uma posição. Tem, sim. Né? Que elas vão frutificar muito, Exato, né? naquilo que elas foram chamadas. Então, lá, e é o que eu tenho tentado levar para o Estado, agora conversando com as líderes, que elas me perguntam como que a gente faz isso, né? Para atingir todas as faixas etárias. Volto a dizer, escutando. Então, lá em Jaguareíva, a gente começou a escutar essas mulheres. Então, nós temos, só que o cuidado é específico para elas. Então, se eu quero cuidar e quero que elas estejam comigo, eu preciso ouvir e saber qual é a necessidade. Então, tem momentos, falando de Jaguareíva, todo mês acontece uma reunião que é voltada exclusiva para as mulheres casadas. Então, eu vou ouvir essas mulheres. Então, no culto elas vão estar. Primeiro eu estou ouvindo, estou cuidando. Sim. Depois, lá no culto, eu vou colher elas. No culto que só é voltado para mulheres. Tem um trabalho voltado só para as jovens de 18 mais ali, que são solteiras, mas estão nessa fase ali que precisam de um cuidado. Sim. Então, vamos cuidar, vamos ouvir, vamos realmente dar atenção a elas. É o cuidado. É você parar para ouvir, sentar à mesa e ouvir elas. Não é só sobre você ministrar, mas você ouvir e em cima do que você ouviu, Entendi. Você ministra, você cuida.
E assim, agora dizer como que a gente está atingindo, nós lá em Jaguaribe, nossas reuniões, se eu não abro para as crianças, o culto geral das mulheres, Sim. elas brigam com a gente, porque elas querem estar junto, estar participando, querem se envolver. Então tem que achar um espaço para essas crianças participarem. Então a gente tem um momento lá que é das crianças, das meninas, né? Das adolescentes, elas têm que estar envolvidas nesse culto. Se elas estão desejando estar aqui, então vamos usá-las. Sim. As nossas irmãs, mas o que você consegue fazer? Às vezes tem aquelas senhoras lá, ai, mas eu não consigo mais ficar tanto tempo em pé, mas eu orava tanto, eu era da intercessão, eu ficava, ora sentada, Isso. fica de pé quando Eu você quero falar um pouco sobre isso. Eu acho muito interessante o que você acabou de falar. Nós falamos agora sobre achar o lugar para algumas pessoas. Eu acho que se não sentar à mesa, você nunca vai descobrir, talvez, o lugar onde aquela pessoa poderia se adequar você não e vai ser conhecer frutífera. ela. Não é verdade? Você não vai descobrir o lugar dela e para ela ser frutífera. E você não tendo essa sensibilidade de sentar e ouvir, você pode perder mulheres que poderiam ser grandes instrumentos do seu lado, parceiros do seu lado, para somar com você, e você acaba perdendo porque você não conseguiu entender o propósito de Deus na vida dela. Não pode dobrar o joelho? Tudo bem, você pode fazer. Isso é sensibilidade. Você ouvir elas. Eu Porque sempre as pessoas assim, querem se sentir importantes, querem se sentir. Não é importante, não é essa palavra. As pessoas querem se sentir. Elas querem saber que elas podem fazer algo. Isso. Ainda ter tempo para fazer. Sim. Né? Então, mas isso realmente você só vai conhecer tendo intimidade, tendo relacionamento, né? Daí se a gente volta para a Bíblia, ver Jesus, ele fazia tudo com os seus discípulos, aquele que ele queria realmente cuidar, estar mais próximo, ela sempre tinha a mesa, ela sempre tinha um lugar, cada um deles tinha um lugar na mesa, para entender a posição deles, o que cada um carregava, e entendendo assim o seu propósito. Então, com as mulheres, com o trabalho de mulheres é a mesma coisa. Você precisa entender. Às vezes você querer dar um microfone para alguém que não vai. Não Sim. é o que ela quer fazer. Às vezes a gente quer forçar algo que não é. Então, quando você ouve, você entende. Não, ela pode até não... talvez ela não vai ministrar uma palavra. Mas se eu deixar ela na oração... Entender qual é o lugar dela no exército, né? Exatamente. Davi mandou alguém ir para frente, né? Sim. Acabou acontecendo o quê? Morreu porque não era o lugar, né? Davi mandou Urias na frente, mas a frente não era o lugar dele. Existiam homens preparados para estar à frente. Mas é interessante porque na retaguarda é necessário, do lado direito, do lado esquerdo atrás. Então, quando se senta à mesa, você consegue definir o lugar onde essas pessoas serão úteis para o reino. Exatamente. Que nem sempre nós estamos falando de ministério, de igreja local, nós estamos falando de uma placa denominacional. Não, nós estamos falando de reino, né? De pessoas que possam ser curadas para poder curar, né? Restauradas para poder restaurar. Exatamente. E só quando uma pessoa passa o processo é que ela pode entender que ela também pode ajudar. Você pensa assim ou não? Sim, com certeza. Tanto é que todos esses projetos que a gente tem lá na igreja local com mulheres que a gente está tentando levar para o estado, mostrando um pouquinho do que a gente faz, e provavelmente vai se intensificar mais à frente, essas mulheres, eu não cuido de todas elas sozinhas. Eu preciso entender como líder que eu não vou dar conta. Precisa de uma equipe, né? Eu preciso entender que o meu chamado... eu sempre falo para as meninas, estou aqui para dar um impulso para vocês, eu estou aqui para dar o apoio que vocês precisam. É muito mais vocês do que eu, né? Talvez eu estou aparecendo mais por causa da minha posição agora, mas é muito mais vocês. Então, esses pequenos grupos que eu chamo lá, são meninas, mulheres que estão cuidando porque eu conheço a história, sentaram na minha mesa, tiveram tempo comigo e eu conhecendo a história delas, elas entenderam a necessidade de também derramar sobre outras. Então, aquilo que o Senhor curou elas estão agora sendo usadas para curar outras. Isso. Entender isso. Entender o que cada uma representa no reino. Então, aí fica, por isso, volta naquilo que nós lá atrás falamos. Fica fácil servir, fica fácil liderar quando você entende esse processo. Entender
que você não faz sozinha. Verdade. Que você precisa ouvir e dar esse amparo para outras. Então muito tremendo tudo isso. E assim tá indo para o Estado também. A gente já vê algumas coisas acontecendo, né? Esses momentos, esse tempo, ainda uma líder ligou para mim e falou assim: pastora, eu vou começar aqui, porque agora abre as redes sociais das outras igrejas, é mulher fazendo tempo de mesa aqui, é se reúne na casa, faz isso, e posso fazer? Falei, faz do jeito que você achar. Ele dá liberdade, né? Faz, né? Não tem uma regra. Isso que é o mais gostoso, não tem uma regra. Ninguém tá amarrando, tem que ninguém ser tá amarrando assim. ninguém, né? Não. Deus colocou no seu coração, eu sempre falo para elas, é Deus. Então não tem como dar errado. Puxa, tremendo. Não tem. Vai dar certo. Com Deus não tem mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pretende, durante os 50 anos que você vai ficar à frente da UFEBRAC, você pretende talvez um dia fazer uma grande concentração com todas as regionais num lugar como Foz do Iguaçu? Sempre as pessoas pensam em Paraguai. Por exemplo, no litoral, você pensa um dia fazer, por exemplo, unir essas regionais todas e fazer um mega evento num determinado lugar? Não? Eu penso que a gente vai voltar a isso. Primeiro a cura, exatamente. A preparação, as ferramentas. Nesse ano, Deus nos fez ir para as igrejas. Foi uma das coisas que Ele trouxe ao meu coração. Né? Volta às igrejas. Sim. Porque antes era feito assim. Sim. Se a gente voltar nos congressos, né, antigamente, que mesmo eu não gostando muito de estar da UFEBRAC, assim, de estar com as mulheres, que não era muito, mas eu sempre estava porque eu tinha que acompanhar a mãe. Mas os congressos, eu lembro de congressos lá na cidade de Telêmaco Borba, que acontecia. Nossa. Na igreja, a gente ia para os colégios, dormia todo mundo no colégio. Cascavel aconteceu, a gente dormia nos colégios, no chão, né, e reunir, fazer aquela grande concentração. Nas escolas. Fomos para os hotéis, mas parece que dessa vez o Senhor nos trouxe realmente para voltar à nossa casa, a voltar às igrejas e até mesmo para que outras, porque quando você faz num local só, aquela cidade está sabendo o que está acontecendo, mas o restante do estado ainda não. Agora a gente já movimentou em 4 cidades. Eu penso que isso não vai ser sempre assim. Eu penso que nós estamos indo agora. Eu não vou ficar 50 anos, né? Mas 48. Eu não sei nem se o ano que vem ainda, né? Vamos ver que o pai decide. Quem manda é papai, né? Vamos ver que o pai decide. Mas eu penso que é um tempo. É um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de alinhamento para que todas consigam falar na mesma língua, tá vivendo realmente o mesmo propósito. Acho que esse é o tempo. Mas vai chegar o tempo disso se expandir, de voltar a ser, né, grandes concentrações aí, e talvez a gente nem consiga um espaço tão grande para ter que fazer 2, 3 edições por causa do espaço, né? Mas não, porque eu entendo isso, porque o cuidado ele gera crescimento. Sim. Né? Ele vai crescer muito mais, né? Se você para lá, a planta, poda ela um pouquinho, traz mais cuidado, ela vai crescer e vai gerar muito mais frutos. Então eu penso que às vezes a pessoa não entende o processo do podar também, né? Exatamente. Então, é necessário para fortificar, né? Para poder... Exatamente. Então, na época do seu pai, ele diria assim, para ficar viçosa. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu creio que vai chegar. Amém. Né? Vai voltar a ser isso. Talvez seja só esse ano, assim. Não é algo fechado em Deus. Sim. Mas é algo que Ele decide. E a gente tem que entender o seguinte, a própria palavra diz que Ele faz uma coisa nova. Uma coisa que meu pai sempre fala, você precisa caminhar conforme a nuvem. Minha esposa fala muito isso, a Gesene fala isso. A nuvem está direcionando para esse lugar. Tá parado, pare, né? Anda, parou, pare. Você caminha conforme a nuvem. A nuvem nem sempre vai estar nos mesmos lugares. Sim. Às vezes ela fazia, tanto é que eles ficaram dando voltas, né? Ainda, porque precisava voltar, precisava acertar algum detalhe ali para poder continuar a caminhada. Então, se precisar voltar, a gente volta. O voltar em Deus não é ruim. Não é regredir. Não né? é regredir. Pelo contrário, é crescer. Exatamente. Né? Que você volta muito mais fortalecido, né? Exatamente. A sua visão se torna multifocal. Hoje é isso que Ele tem para nós. Hoje é isso. Glória a Deus. Esse ano é isso. O ano que vem
Eu ia Vamos ouvir perguntar Deus. já a respeito de 2025, então vai ser um projeto ainda, então. Eu tô na dispensação de Deus. Não vou dizer para você que já tem algo, porque pode ser algo que esteja só no meu coração. Como dizia do tempo da essência, que permanece hoje, tá no azeite. Tá no azeite. É isso. Isso é bom, né? Espera em Deus. Amém. A hora que ele direcionar, a gente divulga. Amém. Poxa, Daiane, o papo tá tão gostoso, mas eu sei que você tem bastante compromisso também, né? Mas antes da gente encerrar aí com uma oração, gostaria que você liberasse uma palavra para todas as líderes regionais. Amém. Amém. Você, minha líder que está me assistindo, escutando nesse podcast, a gente já tem caminhado, né, com todas as líderes aí, tentado ter mais uma proximidade. E algo que eu quero dizer para vocês, que vocês estão vivendo, porque não sou eu que estou fazendo essas conferências, pelo contrário, a gente reúne as líderes regionais e elas estão fazendo. Então, nós estamos vivendo isso como estadual, é porque vocês estão fazendo, é porque vocês estão também sensíveis a Deus e estão colocando algo nessas mulheres que estão sob a liderança. Eu sei que não é fácil, eu sei que liderar às vezes traz angústia, traz desânimo, e tá tudo bem ter esses momentos, mas lembre-se sempre o chamado que você tem, aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Ele tem depositado em você durante as suas orações, durante a sua caminhada com Deus. Lembre-se disso. Se é Ele que te chamou, se é Ele que te colocou aí, e não tenha dúvida que é Ele, porque se você não estivesse aí, se Deus não quisesse que você estivesse nesse lugar, você não estaria mais. Então é Ele que colocou. E se Ele colocou, Ele nos dá condições, Ele nos dá alinhamento, Ele nos dá a certeza que é possível. Então continue exercendo isso, amando essas mulheres, cuidando delas. Eu costumo dizer que eu olho para elas como filhas, como alguém realmente, as que são mais de idade, eu olho como mães, como vós até mesmo, mas eu olho com amor, com cuidado, porque se a gente amar, cuidar, Deus vai trazer o crescimento, Deus vai trazer aquilo que Ele tem para cada tempo, para cada regional, para cada igreja. Então não desista, persevere nos projetos, naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. Então, falando dos líderes, né? Sente com seus liderados à mesa. Talvez as coisas não caminhem da forma que você imagine, porque talvez estejam no lugar errado. Né? Quando achar, é como um time de futebol. Existem muitos atletas que perderam a oportunidade porque o técnico colocou eles numa posição que não é a posição deles. E com certeza eles não vão render o suficiente, eles não vão... Né? Estou falando essa linguagem porque você vai entender mais fácil. Talvez algumas adaptações. Se assentando à mesa, conversando, dialogando, amando, você vai encontrar aí o seu time vai arrebentar. Tá bom? Isso. Nós vamos encerrar esse podcast. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Fico imaginando o orgulho do Bispo Célio da Santa Paula, né? E nós vamos encerrar com uma oração. Gostaria que você fizesse uma oração. Antes, mais uma vez, a data que vai acontecer a Conferência Crescer em Jaguariaíva. Amém. Dia 22, 23 e 24 de novembro. Conferência. Tá aí, né? Porque se for analisar como está correndo o tempo, né? A velocidade. É um mês, né? Bem dizer, um mês. Parece que o tempo nem corre, mas tira racha, né? Né? Não é verdade? Para mim, passa esses 4 meses está rápido. Passando assim. É muitos compromissos, né? Mas Deus vai fortalecer a sua vida, viu? Que Papai do Céu alcance o seu casamento, a vida do seu esposo, dos seus filhos, viu? Amém. Amém. E que você seja fortalecido a cada dia pelo poder do Altíssimo. Podemos encerrar você fazendo uma oração, abençoando todas as mulheres do Paraná, do Brasil e das nações. Sabe por quê? Esse podcast tem sido assistido lá nos Estados Unidos. Amém. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, sim. Senhor, meu Deus, na Tua presença, Pai, nós nos colocamos mais uma vez e queremos Te louvar, Senhor. Eu Te louvo por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, podendo falar um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Mas eu quero, nesse momento, orar por cada uma dessas mulheres que vão assistir, ouvir esse podcast, ó Pai. Eu não sei como essa oração vai chegar até elas, como vai encontrar o coração delas,
Mas, Senhor, eu quero te pedir que aquilo que elas têm colocado diante de ti, talvez, Senhor Jesus, muitas delas estão passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade em seus relacionamentos. Pai, algumas líderes, Senhor Jesus, pensando em desistir. Mas eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, alcança elas, guarda o coração delas, Senhor Jesus, fortalece. Senhor, que a fé seja revigorada, ó Pai. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, as alcance. Como diz a tua palavra, que as bênçãos do Senhor irão seguir aqueles que o amam e o temem. E eu sei, Senhor, que muitas dessas mulheres que estão nos ouvindo, elas te amam, elas temem, Senhor Jesus. Então, que as tuas bênçãos cheguem, que os casamentos sejam restaurados, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, que a cura chegue, meu Deus. Que aquelas que estão passando por um momento de depressão, ó Pai, sejam curadas neste momento, sejam restauradas, ó Pai. Que as emoções sejam restauradas, Senhor. Que elas possam, Senhor Jesus, ser curadas, como nós dissemos aqui, para curar outras, ó Deus. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor nos traz cura, o Senhor nos traz libertação, o Senhor nos traz restauração com um propósito, para que nós nos tornemos, Senhor Jesus, os carregadores desses milagres e venhamos, Senhor Jesus, realmente, meu Pai, derramar sobre outras vidas. Então, que elas se tornem isso, ó Pai. Eu abençoo nesse momento cada uma delas. Eu abençoo a casa, eu abençoo a família, Senhor Jesus. Eu abençoo a igreja, o ministério que elas estão desenvolvendo, Senhor, que venha cada vez mais frutificar. Como essa conferência, nós chamamos Conferência Crescer, que elas possam crescer em graça, em sabedoria, Senhor Jesus, realmente, Senhor, preparadas, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer na vida delas e através delas. Nós oramos, ó Pai, e eu já te agradeço, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já está abençoando as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, Daiane. Obrigado por ter aceitado o convite. No momento, eu sei de correria, né? Eu fui insensível, né? Deveria entender que você estava numa correria tão grande, Imagina, né? pastor, Mas, na verdade, eu alegria. apenas queria honrar a sua vida e queria que as Obrigada. pessoas soubessem um pouquinho mais a teu respeito, Obrigada. porque eu te conheço, eu sei a mulher de Deus que você é. Obrigada, quero agradecer, meu Deus, que privilégio poder realmente falar um pouquinho, né? Estar aqui, dizer aquilo que Deus tem feito, não é sobre mim, não é Nada sobre nós, né? Não é sobre quem eu sou, mas é sobre Ele. Falar Amém. sobre Ele sempre é muito bom. Então eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, de poder dividir, poder realmente divulgar o que Deus está fazendo, né, com essas mulheres. E o que vai fazer, E o né? que vai fazer. Então, minha gratidão. Você sabe que eu e minha casa amamos você, amamos a sua família. Idem. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo esse exemplo. Minha filha, meu Deus do céu, tenho uma admiração por vocês. Vai ser missionária. Coração de mãe que aguente, né? Coração aguenta. Mas porque realmente vocês têm inspirado. É uma família que inspira. Obrigado pelo cuidado, pelo amor que sempre deposito em nós. Amém. E que a graça de Deus continue sendo cada vez mais abundante em vocês. Amém. Tudo é do papai, né? Tudo é para ele. Muito obrigado a vocês que passaram esse tempinho aí ouvindo esse bate-papo. Que Jesus continue abençoando vocês poderosamente. E não se esqueçam do triplo C, tá bom? Curte, comente e compartilhe. E se inscreva no canal também. Dá uma força para nós aí, tá bom? E lembrando que agora no mês de dezembro, nós estaremos fazendo um grande sorteio aqui para abençoar a sua vida, tá bom? Tem muitos prêmios, tem violão, tem camisa do Londrina Esporte Clube, tem gaita, tem uma cama box, viu? E talvez tenha até uma bicicleta. Olha só que bacana, né? Então, somente aqueles que são inscritos que irão participar desse sorteio. Então, fala para a família aí se inscrever e desta forma você está nos ajudando. E também segue lá no Instagram, @Jesus e Eu Podcast, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima. Fiquem na paz de Jesus.